Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Autoridades sanitárias do estado de Minnesota informaram que o primeiro caso de uma variante da Covid-19 que surgiu recentemente no Brasil foi confirmado em Minneapolis, nos Estados Unidos. O Departamento de Saúde do estado de Minnesota informou que a variante foi encontrada no início de janeiro, em um morador com histórico recente de viagem ao Brasil. Assim que a descoberta foi confirmada, o paciente foi aconselhado a se isolar. Este, assim como outros 3 casos da variante britânica, também em Minnesota, reforçam a importância de limitar as viagens durante a pandemia. Nessa segunda-feira, o presidente Joe Biden voltou a impor a proibição de viagens à maioria dos cidadãos não americanos que tenham estado na Grã-Bretanha, Brasil, Irlanda e em grande parte da Europa. E o laboratório farmacêutico britânico AstraZeneca negou que a vacina contra a Covid-19 seja menos eficaz em idosos. A imprensa alemã divulgou que o governo do país duvida da eficácia da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 65 anos. Segundo um jornal que cita fontes do governo, Berlim fala de uma eficácia de 8% para essa faixa etária. Outro veículo que também cita fontes do governo escreveu que a coalizão de Angela Merkel espera que a vacina AstraZeneca Oxford não seja aprovada para maiores de 65 anos, o que teria um impacto importante sobre a estratégia de vacinação em muitos países. Um porta-voz da AstraZeneca disse que as informações são falsas. A vacina já foi licenciada e amplamente administrada no Reino Unido. O laboratório britânico explica em seu comunicado que publicou dados científicos em novembro na revista The Lancet, o que prova que os idosos têm mostrado fortes respostas imunológicas e 100% deles geraram anticorpos específicos após a segunda dose. A AstraZeneca foi repreendida pela Comissão Europeia na última segunda-feira, após anunciar na semana passada que iria entregar menos doses do que o esperado no primeiro trimestre, devido a uma queda no desempenho em uma fábrica europeia. Bruxelas considera este atraso no fornecimento inaceitável e apela à transparência nas exportações para fora da União Europeia das doses produzidas lá. Depois do Amazonas, agora é a vez de Rondônia buscar socorro em outros estados. Pacientes com coronavírus foram levados para Curitiba, no Paraná. 13 pacientes com Covid-19 já foram transferidos em aeronave da Força Aérea Brasileira de Porto Velho para Curitiba, uma distância de mais de 3.000 quilômetros. A medida busca aliviar a rede de saúde, que está lotada em função do aumento do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 4 médicos, 2 enfermeiros e 4 técnicos de enfermagem acompanharam os pacientes durante o voo. A aeronave da FAB também dispõe de equipamentos médicos para o pronto atendimento. Em nota, o governo de Rondônia informou que os pacientes transferidos apresentavam sintomas leves e moderados, mas precisavam ser transferidos por precaução, a fim de evitar que seus quadros clínicos se agravassem. O estado ainda previa transferir até 50 pacientes para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também se ofereceram para receber pacientes com Covid-19 que necessitem de vagas em unidades de terapia intensiva. O governo de Rondônia informou que ampliou o número de leitos hospitalares no estado, inclusive com a abertura de um hospital de campanha, e que chegou a receber pacientes vindos do Amazonas. Mas o problema é que ainda faltam profissionais de saúde, principalmente médicos. E o Ministério da Saúde já sinalizou com a possibilidade de chegarem médicos de outros estados para atuarem em Rondônia. O FMI melhorou a previsão para a economia global. O principal motivo é a esperança de que a vacinação ajude a conter a pandemia em todo o mundo.
A expectativa de que a vacinação consiga controlar a pandemia e os efeitos dos planos de estímulo levaram o FMI a melhorar nesta terça-feira suas perspectivas de crescimento econômico global em 2021 para 5,5%. O aumento também alcança a América Latina, mas num contexto de excepcional incerteza. Estamos vivendo tempos de incerteza. Projetamos que o mundo pode crescer este ano em oposição ao colapso severo do ano passado, mas a incerteza muito depende do que está por vir nessa corrida entre um vírus em mutação e as vacinas e o quanto as políticas podem sustentar. O que vemos são diferenças nas perspectivas entre os países. O fundo alertou que os governos devem continuar dando apoio para sustentar as economias que estão passando pela pior contração em tempos de paz desde a Grande Depressão dos anos 1930. Em entrevista coletiva, a economista-chefe estimou que a crise induzida pela pandemia subtrairá 22 trilhões de dólares do PIB global entre 2020 e 2025. Em uma atualização de seu relatório publicado em outubro, a entidade melhorou suas projeções para a economia mundial em 0,3 ponto percentual e manteve as estimativas para 2022 de expansão de 4,2%. O FMI espera um crescimento de 5,5% para os Estados Unidos, 2 pontos percentuais a mais do que o esperado, e a China terá um crescimento de 8,1%. O FMI melhorou as perspectivas de crescimento para a América Latina e Caribe em 2021 a 4,1%, devido à revisão em alta das duas grandes economias da região, Brasil e México. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.